O Arsenal mais uma vez está prestes a entregar o título da Premier League para o Manchester City. Os tropeços recentes para o Wolverhampton e o Brentford contribuíram para que a vantagem sobre o City caísse para menos de 5 pontos. O pior de tudo é que os Gunners desembolsaram cerca de 263 milhões de euros para reforçar o elenco do time. Nomes como Gyökeres e Eberechi Eze foram recebidos no clube com a esperança de conquistar grandes títulos para Mikel Arteta, que ao longo dos anos vem batendo na trave quando falamos de títulos. Tudo indica que o fantasma das últimas temporadas vai atacar o time vermelho de Londres outra vez. Mas por que isso está acontecendo com o Arsenal? Bem, é o que vamos descobrir nesse vídeo. Nos últimos anos, o Arsenal se tornou o time mais competitivo da Inglaterra logo depois do Manchester City. Pois, bater a máquina de destruição de Pep Guardiola é uma tarefa complicadíssima. O time vermelho de Londres conseguiu se manter por muito tempo à frente dos Blues, mas na reta final das temporadas caíam de rendimento e perdiam completamente o controle da situação. Acompanhar o ritmo do Manchester City exige um desempenho quase que perfeito para sustentar o alto nível durante as 38 rodadas da Premier League. Nos últimos anos, para ser campeão, foi preciso somar entre 90 e 95 pontos. E o Arsenal chegou muito perto disso, mas na reta final, que é conhecido na Inglaterra como Run Win, que são os últimos meses derradeiros para coroar o melhor time do país, o fôlego do Arteta e seus subordinados se esgotavam. O Arsenal conseguiu o feito histórico de ser vice-campeão da Premier League por 3 anos consecutivos. Apesar de o time ser bastante competitivo, eles não conseguiam de fato erguer a taça. Alguns argumentos foram usados para justificar essa falta de sorte do time vermelho de Londres. Falavam sobre a ausência de um atacante matador para resolver a maioria dos jogos, pois Gabriel Jesus e Kai Havertz ofereciam muita mobilidade e tática. Mas em jogos duros contra times retranqueiros, o Arsenal perdia pontos cruciais por falta de eficiência cirúrgica para marcar gols, como por exemplo a de Erling Haaland do Manchester City. Pensando nisso que os Gunners fizeram a contratação do jovem Victor Gyökeres, que veio do Sporting de Portugal custando cerca de 64 milhões de euros. A princípio se esperava muito do jogador sueco, já que ele é considerado um dos maiores atacantes da história do clube português. Jogando no país lusitano, ele fez 102 jogos, marcou 97 gols e distribuiu cerca de 27 assistências, tendo a participação direta em gols em 124 oportunidades. Uma verdadeira máquina de terror para as defesas dos adversários portugueses. Na Inglaterra, o sueco enfrentou dificuldades para se adaptar. O status de atacante matador criou uma ansiedade geral no país que esperava um adversário à altura para Erling Haaland. Após passar em branco na estreia oficial do time contra o Manchester United, ele conseguiu desencantar e fazer o seu primeiro gol contra o Leeds United. Gyökeres levou para dentro da área, é agora! Gol! Até o momento, ele não apenas justificou o investimento de 64 milhões de euros, como também se tornou peça fundamental para transformar o futebol bonito de Mikel Arteta em um time letal. São 13 gols em 32 jogos, incluindo todas as competições. Apesar dos números do jogador, ele ainda consegue ficar muito atrás na artilharia da Premier League. Nessa temporada 25-26, vemos o brasileiro Igor Thiago, que custou cerca de 33 milhões de euros para o Brentford, quase a metade que Gyökeres para o Arsenal, entregando muito mais resultados. O Igor marcou 17 gols em 26 oportunidades, brigando diretamente com Erling Haaland do Manchester City pela artilharia do campeonato. Até mesmo o brasileiro Bruno Guimarães tem mais gols que o sueco Gyökeres, mesmo jogando na posição de volante no Newcastle. São esses tipos de investimentos que acabam atrapalhando o Arsenal.
Até mesmo o Gabriel Jesus, que passou muito tempo lesionado, voltou muito bem e quando está em campo consegue converter suas oportunidades em gols. Outra desculpa usada foi a carência de jogadores de alto nível no banco de reservas. Na temporada 22-23, a lesão de William Saliba na reta final desestabilizou a defesa, que sofreu com uma queda brusca de rendimento. O time também era considerado bastante jovem, tendo uma média de aproximadamente 24 anos de idade. Para você ter ideia, o Arsenal foi a única equipe daquele ano que não escalou um único jogador com mais de 30 anos em várias rodadas consecutivas. Embora essa juventude tenha trazido uma energia e uma intensidade absurda que permitiu o Arsenal atropelar os adversários no início da temporada, muitos analistas acreditam que a falta de experiência foi justamente o que pesou na reta final. Quando a pressão do Manchester City aumentou em abril de 2023, o time jovem acabou sentindo o peso emocional e cometeram erros individuais que custaram o título. Foi esse o aprendizado que levou o clube a contratar jogadores mais cascudos nas janelas seguintes, como Declan Rice e Kai Havertz. Na temporada 23-24, por exemplo, o Arsenal perdeu o título por apenas 2 pontos. Uma única derrota em casa para o Aston Villa foi o suficiente para o City ultrapassar. Na atual Premier League, um erro individual em dezembro pode custar um troféu em maio. Foi justamente para quebrar esse ciclo de decepções que o Arsenal investiu tão pesado nessa temporada. A diretoria entendeu que para vencer o City não bastava jogar bem, era necessário ter um artilheiro de elite, um meio-campo mais físico e um elenco onde o reserva tem quase o mesmo nível do titular. Bem, estamos na reta final da temporada 25-26 e o filme parece se repetir novamente. O Manchester City, até o momento da gravação desse vídeo, está a apenas 5 pontos de distância para o Arsenal. Os Gunners resolveram todos os problemas que assombraram o time nas últimas temporadas, mas a parte psicológica parece estar bastante abalada. O time começou a temporada desse ano muito bem e acabou deixando o Manchester City encostar. O time do Mikel Arteta apresenta algumas irregularidades no campeonato inglês. O jogo contra o Wolverhampton foi uma prova disso. Após ter feito 2-0 jogando fora de casa, conseguiram sofrer o empate do pior time da Premier League dessa temporada e talvez da história. Hugo Bueno, gol! Deixando no Matheus Mané, mandou pra dentro da área, pegou, largou na sobra! É 12! Gol! Tudo indica que o Arsenal vai tropeçar de novo esse ano. O retrospecto recente mostrou que os Gunners ainda não estão preparados para conquistar grandes títulos. Espera-se muito das suas novas contratações, mas a covardia do seu técnico nas últimas rodadas dos campeonatos que disputa vai pesar bastante para o time ser o melhor da Europa. E você, acha que o time do Arteta vai dar a volta por cima e mostrar a todo mundo que o Arsenal melhorou? Ou vai acontecer a mesma coisa das temporadas passadas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.